Irmãos, o nosso texto de hoje, que é Tiago, capítulo 4, de 1 a 12, na verdade, ele é um desfecho das duas aulas anteriores. Então, no capítulo 3, o nosso irmão Celso falou sobre a língua. E o Tiago vai em frente, fala sobre sabedoria, que foi a aula do nosso irmão Gilberto. E no capítulo 4, ele continua, que é o texto é o meu lote que me cabe hoje. No capítulo 4, ele vai continuar a falar sobre a sabedoria, estender um pouco mais o assunto. E no finalzinho do capítulo 4, nos versos 11 e 12, ele retoma, ele conclui a conversa que ele estava falando sobre a língua. Ele meio que dá uma aplicação teológica. Então, assim, o que eu tenho hoje são duas aulas para concluir. Uma que foi a aula do Gilberto do domingo passado, que continua aqui, e a outra aula do Celso, que também continua aqui comigo. Então, assim, por quê, né? Porque quando nós dividimos os capítulos e tal, os versículos, a gente não conseguiu perceber isso, mas estudando o trecho para dar aula agora, eu percebi a ligação dos textos, tá certo? Então, nós sabemos que os capítulos e os versículos foi uma tarefa executada bem recentemente na história da igreja e que a gente entende que não é inspirada, mas mesmo assim a gente não pode negar o valor. Você imagina na época que a Bíblia não tinha capítulos e versículos. Devia ser uma agonia para achar as passagens, para pôr todo mundo em linha com o mesmo texto, tá certo? Então, é claro que os capítulos e os versículos são uma bênção para a gente e que nos conduzem exatamente naquilo que a gente quer falar, mas, às vezes, essas divisões, elas não nos ajudam muito, que é o nosso caso aqui, tá certo? Então, hoje, assim, meio que eu vou falar aqui é um pouco de... Então, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas aqui para a gente avançar naquilo. Eu vou continuar falando hoje mais na pegada do que o Gilberto falou para a gente no domingo, porque está mais fresco na nossa memória, e depois eu vou seguir a ordem de Tiago aqui e eu vou abordar aquilo que sobre o desfecho, a aplicação teológica sobre o uso da língua, tá bom? Então, o que nós falamos, o que nós aprendemos no capítulo 3? Vamos dar uma lida lá, capítulo 3, verso 13, que a gente trabalhou domingo passado, para a gente reforçar o nosso texto aqui. Ele está falando de dois tipos de sabedoria. Tiago, capítulo 3, no verso 13. Diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e insincera. O fruto da justiça semelha-se em paz para os pacificadores. Então, nesse texto, ele está abordando
uma cosmovisão. Todo ser humano tem uma cosmovisão, um entendimento do mundo. A gente ajunta os pedaços e tenta organizar a cabeça da gente sobre uma porção de ideias. E aqui Tiago fala de duas cosmovisões. Uma é a cosmovisão pela sabedoria humana e a outra é uma cosmovisão pela sabedoria celeste. Quando fala de sabedoria celeste, ela está mais ali, ela é mais assim, vamos dizer assim, mais expandida no livro de Provérbios, né? Que ensina a gente como colocar em prática os preceitos de Deus no nosso dia a dia. E isso nos leva de uma imaturidade para uma maturidade, tá certo? É algo que nós, seres humanos, nós sozinhos não conseguimos fazer. Nós precisamos, na verdade, da revelação de Deus. A palavra de Deus tem dois fundamentos importantes para nós. O primeiro é a lei de Deus, que nos coloca os limites, o que a gente pode ou não pode fazer. E o outro é a sabedoria, como pôr esses preceitos de Deus na prática no nosso dia a dia. E com o passar do tempo, essa sabedoria, a gente vai aplicando ela na nossa vida, seja no momento de doença, no momento de emprego, no momento de relacionamentos, no momento de sucessos, de derrotas. A cada um momento da nossa vida, a gente vai aplicando os preceitos de Deus. E isso é o que vai fazendo a gente mais sábio. Provavelmente, teoricamente, pelo menos, no final da vida, a gente deve ser mais sábio do que no início, enquanto somos jovens. Contudo, existem jovens que são muito sábios, porque eles colocam e se aplicam em colocar os preceitos de Deus em prática no dia a dia. E tem alguns velhos que eles não demonstram sabedoria, apesar da idade, porque vivem a vida sem conseguir ter aplicado os princípios de Deus. E também na aula passada a gente falou de três ingredientes importantes nessa questão da sabedoria. Falamos o temor do Senhor, o conhecimento da palavra e a humildade. Três coisas. Sem o temor do Senhor, a gente não tem sabedoria, não consegue perceber o que o Senhor pretende com as orientações que Ele dá. Conhecer a palavra é a revelação, Deus ali está registrado. Então, a gente precisa conhecer bem a palavra para poder aplicá-la na vida. E também humildade, né? Que nós precisamos ser ensináveis, nós precisamos pegar a palavra e reconhecer, olha, realmente eu preciso disso e como que eu ponho isso na minha situação que eu estou vivendo. E também no livro de Tiago, lá no capítulo 1, nós estudamos, ele fala que a sabedoria está disposta. Lá em Tiago 1, 5, capítulo 1, verso 5, ele fala, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida, é instável em tudo que faz. Então, a sabedoria está disponível, basta pedir a Deus. E Ele vai nos dar de bom grado, diz a palavra, está acessível. Então, nós podemos dizer, de certa forma, cada um de nós é um sábio em formação, né? A gente vai pegando a sabedoria de Deus e aplicando na nossa vida e tentando moldar a nossa vida. Essa é a vida do fiel, é assim que está planejado na palavra, tá certo? Então, sendo pessoas que estão em formação, nós precisamos ser humildes, precisamos ser ensináveis, né? E me parece que quando a gente discute essa questão da sabedoria, a gente tem
tem uma coisa que a gente parece um pouco com um trem numa parada de metrô. Quando você está lá na estação do trem, está na plataforma e a composição vem e para, e sai gente, entra a gente embarca e vai embora, demora 1 minuto, é super rápido essa transição. E eu tenho a impressão que nos dias atuais a gente funciona mais ou menos assim. A gente não para tempo suficiente nos temas da vida que o Senhor propõe para a gente. A gente está sempre correndo para o assunto seguinte. A gente está indo para outra estação, para outra estação, mas a gente não para e não gasta tempo suficiente em cada momento da nossa vida e com calma a gente possa realmente aprender a fundo o que o Senhor tem para nós. A nossa estacionada na estação de Deus é sempre muito rápida. Essa é a impressão que eu tenho. Não sei se você concorda comigo, não. E o Gilberto também falou para nós sobre a importância da fonte do conhecimento, né? E o conhecimento humano, nós precisamos medir de onde que ele surge. Eu lembro que o Gilberto até citou Gênesis capítulo 2, que ele falou que Deus deu instrução pro Adão e Eva e falou, olha, aquela é a árvore do conhecimento do bem e do mal, ali vocês não devem comer daquele fruto, né? Mas o que aconteceu também foi que a Eva, em vez de dar ouvidos para o preceito, para o Senhor, ela preferiu dar ouvidos para a interpretação da serpente, né? O que a serpente falou? Não, de jeito nenhum, certamente vocês não morrerão. Então ela pegou um conhecimento, e para ela interessava, era mais atraente o conhecimento da serpente do que o conhecimento que ela tinha recebido diretamente do Senhor. Então, o Gilberto frisou na aula dele a importância da fonte do conhecimento, tá certo? E aqui nesse trecho que nós lemos hoje, nós lemos as seguintes palavras. Estou pondo aqui no slide algumas coisas importantes. Ele contrapõe a sabedoria humana, ele chama de sabedoria humana e sabedoria celeste. Ele listou algumas coisas e eu só pus para facilitar a gente o que implica em cada uma. Por exemplo, no texto que nós lemos agora, ele fala a sabedoria humana, antes de falar do texto, ela é filosófica, é conhecimento humano, são arrazoamentos humanos. É daí que a gente tira essa lição. E a sabedoria celeste, ela é uma revelação de Deus. Deus dizendo para nós o que Ele espera de nós. Não vem da nossa dedução, da nossa lógica, do nosso arrazoamento. Cai no nosso colo, através da revelação de Deus, o que é essa sabedoria celeste. Daí a importância da gente focar e pensar. Então, nós temos aqui nesse trecho dois tipos de sabedoria. A humana, que é filosófica, é o arrazoamento que o homem chega, e a sabedoria celeste, que é revelada, é dada por Deus. Daí a importância dela. Já pensou se Deus não tivesse dito para nós o que Ele esperava, o que Ele espera de nós? Se Ele não desse para nós os limites que nós precisamos ter, se Ele não dissesse para nós o que Ele valoriza na nossa conduta, seria o caos, seria muito difícil a gente conseguir atender às expectativas de Deus, porque nós não saberíamos. Mas Ele revelou. Então, existe a sabedoria celeste, uma sabedoria revelada para nós, e nós temos que ser gratos a ela. Então, vamos lá. O texto que nós lemos aqui, que foi da aula passada, ele fala sobre inveja amarga. É engraçado que ele fala inveja, inveja tá bom já, né? Mas ele põe inveja amarga. Ele consegue colocar um adjetivo, ele consegue piorar a inveja, colocando amargura nela, né? E Tiago coloca dessa maneira, e também ambição egoísta. Bom, ambição, ela já é por si ela é egoísta, mas ele quer enfatizar a ruindade da coisa. Esse é o foco dele aqui, tá certo? E ele falou também
bem nós colocamos aí, ele fala de uma autoglorificação, ele fala para a gente não se gloriar, né? Aqui no verso 14, 3:14, ele fala que vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso. Então, a gente não deve se autogloriar, glorificar nas coisas ruins que nós possamos ter no nosso caráter. Nega a verdade. Então, para a gente ser ruim, na verdade, nós temos que negar a verdade, que a verdade, ela é de Deus. A verdade, ela não tem predileção. A verdade é verdade. Ela é verdade em si, ela existe a despeito de nós. Mas para a gente ser ruim e conseguir conviver com coisas ruins dentro do nosso coração, é necessário negar a verdade, dizer que a verdade não é verdade. E para nós podermos conviver com o mal dentro de nós. Mas ele também coloca lá no verso 17, ele começa a falar da sabedoria, né? Ele fala no verso 13, ele fala de obras praticadas em humildades. Isso faz parte da sabedoria celeste. Ela é pura, ela não tem maldade em si. Ela é pacífica, ela não é briguenta, ela não é beligerante. Ela é compreensiva, ela olha para o outro, ela tenta entender o outro. Ela é cheia de misericórdia. Quando a compreensão não faz sentido, ainda vem a misericórdia para que a gente possa lidar com as pessoas. Ela produz bons frutos e ela é imparcial, e ela é sincera. E ela produz fruto de justiça semeado em paz. Então, aqui você tem o retrato do texto da aula passada, em que nós temos aqui um retrato bem claro do que seja a sabedoria humana e a sabedoria celeste. E agora, no capítulo 4, eu peço que você abra a sua Bíblia aqui, nós vamos ler, ele vai complementar esse 4 aqui. Também, antes de ir para o capítulo 4, ele fala duas coisas importantes aqui. Primeiro, que a sabedoria humana ela é demoníaca. É engraçado, né? O patrono da sabedoria humana, ele é Satanás. Eu acho que a ideia aqui do mundo é que o mundo jaz no maligno. Então, a sabedoria humana está calcada no diabo, enquanto a sabedoria revelada, ela é divina, ela vem de Deus. Então, a origem das duas ficam muito claras aqui, tá certo? Então, Tiago mostra assim para a gente qual é duas cosmovisões, uma calcada na sabedoria humana, uma calcada na sabedoria celeste. Agora, no capítulo 4, que é o nosso texto de hoje, a gente tem tudo isso e vamos continuar no capítulo 4, vamos ler a partir do verso 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Vocês matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Então, aqui, ele completa agora mais elementos que nós encontramos sobre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Então, ele coloca lá
que existem guerras e existem contendas, que na sabedoria humana ainda existem paixões e existem cobiça, que na sabedoria humana vocês matam e invejam. Vocês observam aí que eu coloquei o matam fugiu a palavra. Bom, vocês entenderam, né? Vocês estão cochichando aí para mim e espero que vocês tenham. Entre aspas. Entre aspas. Obrigado. Esse é o problema da idade, meus irmãos. Quando você chega em 68, a vida fica dura, viu? Cabeça não ajuda mais. Olha aí, ó. Então, eu coloquei entre aspas. Então, matam, não é matar no sentido literal, porque o Império Romano não permitia que se matasse as pessoas. O único que podia matar era o pessoal lá, os romanos. E é evidente que ninguém ficava o tempo todo matando gente. Então, matar, se você lembra, nós comentamos lá algumas aulas atrás, é o que vem atrás do mandamento de não matar, né? É você odiar o irmão, é você desejar o mal dele, é você cortar ele do seu coração. Então, é nesse sentido que o matar está colocado aqui, tá certo? Vocês matam e invejam. E depois vocês nada conseguem. Todo esse esforço, toda essa maldade, não consegue nada. E ele fala que você também não consegue porque não pede. Quem não pede é porque não precisa de Deus para conseguir as coisas. É aquele que tenta conseguir as coisas no seu braço. E ele também fala que vocês não recebem. Ainda que peçam para os seus deuses, para as suas entidades, não recebem. Porque pedem para gastar com prazeres. Então, é um estilo de vida ávidos pelo prazer. Tá certo? E ele fala, depois ele acrescenta lá no verso 6, 4, 6, Deus se opõe aos orgulhosos. Então, o orgulho faz parte desse estilo de vida. Mas Deus concede graças aos humildes. Então, aqui nós temos esses duas cosmovisões diferentes. Uma de sabedoria humana e outra celeste, uma produzida pelo inimigo e a outra colocada aí por Deus, tá certo? Então, isso existe em nós. E aí a gente já começa a se incomodar, né? O que será qual é o estilo de vida? Onde é que eu me situo nesses dois estilos de vida? Eu imagino que a gente não esteja, pelo menos nós que estamos na igreja, eu imagino que a gente não esteja totalmente no estilo de vida calcado na sabedoria humana, mas às vezes nós pomos o pé lá, e às vezes nós também não estamos totalmente calcados no estilo de vida da sabedoria celeste, apesar que eu imagino que a gente esteja a maior parte do tempo lá, né? Então, onde é que nós nos situamos? Ele mencionou aqui que essa parte é a parte do mundo, né? Ele fala assim no verso 4, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus? O que ele está dizendo? Que aqui o mundo, inveja, ambição, negação da verdade, guerras, contendas, paixões, cobiça, matar, invejar e avidez de prazeres e orgulho, é um estilo de vida que a Bíblia chama de mundo. É um estilo de vida de atrações, eu costumo falar sempre assim, o mundo é um sistema de atrações que é embalada nos braços do inimigo, tá certo? É interessante notar que em 1 João, já o apóstolo João está falando a mesma coisa
que Tiago fala aqui. Lá em 1 João, capítulo 2, se você pegar os versos de 15 a 17, ele expande um pouco esse conceito do mundo. Então, 1 João 2, de 15 a 17, João fala assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então você vê que tanto João como Tiago, eles têm uma visão muito crítica desse sistema chamado mundo. E ele procura aqui, ele ataca, na verdade, com avidez, né? A palavra de Deus diz assim, que o mundo jaz no maligno. O mundo, ele é embalado, ele é, assim, cuidado, ele está nos braços do maligno, tá certo? E, em contrapartida, ele fala aqui no verso 5, né? Sobre o Espírito Santo, que a sabedoria de Deus, ela é colocada para nós no Espírito Santo. E ele fala também, aí no verso 6, que Deus nos concede graça maior. O Espírito Santo nos ajuda a levar um estilo de vida mais de acordo com a sabedoria celeste. E quando as maldades do mundo são direcionadas, são dirigidas a esse povo do lado de cá, da sabedoria celeste, Deus anula as maldades com graça maior. Por que que o mundo, com todo o seu estilo de corrupção, né, de deterioração, ele não acaba com os pobres, por exemplo? Por que que ele não acaba com a miséria? Por que que ele não acaba com a exploração do indivíduo pelo outro? Por que que ele não acaba com as maldades em si? Porque Deus, ele dá graça aos humildes. E ele responde com graça maior. Então, se a maldade existe, a graça de Deus maior sustenta aqueles que lhe são fiéis, o seu povo, tá certo? Então, nós temos aqui esses dois estilos de vida para nós definirmos aqui o que nós fazemos. É interessante que no capítulo, Tiago, aí no capítulo 1, no verso 27, ele fala um pouco sobre o mundo, quando ele está falando lá sobre a verdadeira religião e tal, e ele fala sobre o mundo, ele fala duas coisas sobre a verdadeira religião. Tiago 1, 27. A religião pura e sem mácula é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar se corromper pelo mundo. Bom, o se corromper pelo mundo, corromper é uma situação bem drástica, né? O que acontece? A corrupção, ela, de certa forma, ela deteriora, ela tira a vida, ela desmancha a criação de Deus, que era boa. Então, o mundo corrompe, o mundo infecta, o mundo deteriora, o mundo desmancha, o mundo acaba com tudo de bom. Ele é autodestrutivo em si próprio, né? E, por isso, esse é um retrato que está na mente, no coração de Tiago, que Deus revelou para ele através do Espírito Santo, que é assim que nós devemos enxergar esse nível de atração que existe aqui, tá certo? Ok. E nós podemos contar, então, com a graça maior de Deus, né? E ele coloca esse texto, ele coloca 3 auditórios.
tem 3 auditórios aqui que você lê nesse texto. Tem vocês, e quando você lê esse capítulo 4 aqui, vocês isso, vocês aquilo, vocês. E ele coloca o nós. Então, entre todos os vocês e essas acusações que tem aqui do lado da sabedoria humana, ele coloca o nós. E o nós, você vai ver que ele está no versículo 5. Ele fala, vocês, ou vocês acham que é sem razão, que o Espírito, que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Então, o Espírito que ele, Deus, fez habitar em nós, e esse habitar em nós do Espírito nos coloca do lado da sabedoria celeste. É isso que está na mente aqui de Tiago, que quem vive nesse estilo de vida com sabedoria celeste é porque tem o Espírito de Deus, é porque a graça de Deus é maior do que as acusações e os ataques do mundo. E ele fala, então, que esse Espírito está em nós. Então, ele coloca aqui 2 públicos, vocês e nós. Vocês que são movidos pela sabedoria humana, tem esse pacote todo de desgraceira aí. E vocês que são movidos pela sabedoria celeste, tem essa lista de qualificações aqui para observar. Tem 2 públicos. Mas ele traz aqui um terceiro público, que são os adúlteros. No verso 4, ele fala assim, adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus? Parece que ele meio que perde a paciência. Ele consegue falar, ele respeita mais o vocês e o nós do que os adúlteros. Ele quer provocar, ele quer agredir, ele quer chamar a consciência de uma parte do público dele que não está nem no lado nem no outro. O adúltero, ele poderia ser mais ameno e ter dito infiéis, que é isso que ele quer dizer aqui. Quem é infiel? É aquele que está com o pé nos caminhos de Deus, mas que está com flerte com o mundo. Lá em Oséias, a palavra de Deus fala que Israel trata Israel como adúltera, traindo o Senhor, e que o Senhor não tolerava aquela traição. Outros profetas, Isaías, por exemplo, usa a mesma linguagem, e parece que é o que Tiago está fazendo aqui. Ele está agredindo as pessoas para incomodá-las, para tirá-las da zona do conforto e chamá-las porque elas são infiéis. E ele também diz que são infiéis porque elas estão em namoro com o mundo. E essa infidelidade não deve ser tolerada. Não pela igreja, mas pelo próprio fiel, pelo próprio cristão. Ele não deve tolerar em si a infidelidade. É alguma coisa que ele tem que erradicar. Ele não pode estar com o pé dentro da revelação de Deus, dos preceitos de Deus, e o outro pé lá no mundo. Por isso ele chama de adúlteros. É para incomodar, né? E ele quer causar realmente aqui esse desconforto, esse incômodo. Ele fala, porque esses infiéis, eles eram cristãos, entre aspas. Eram cristãos não tão fiéis, evidentemente. Porque ele fala assim, olha, eles já sabiam que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Eles já sabiam que o conceito de mundo não era grande coisa. E ele fala ainda no verso 5, vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Ou seja, quando ele menciona as Escrituras, ele está falando que parte desses leitores dele, desses ouvintes dele, eles conhecem as Escrituras também. Então,
esse é o grupo que ele está cutucando aqui, tá certo? Esse é o grupo que ele quer gerenciar e criar incômodo com eles, tá? E eu não sei por que eu risquei, onde que apareceu esse risco aqui, eu acho que, enfim. Mas, então, fica aí. Então, ele criou essa situação. Nós temos aqui o quadro, mais ou menos, muito claro, o que Tiago tem em mente. E ele vai passar agora a fazer exortação. Mas, antes da gente avançar, talvez alguém gostaria de fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta. Eu vou dar um break aqui para a gente ouvir se alguém quer se manifestar. Acho que esse é um bom momento. Celso? Oi, eu gostaria de tentar contribuir com 2 pontinhos, pastor. Um deles é o que a gente ouviu pela manhã na pregação, né? Com relação a quanto de sabedoria de Deus celeste a gente pretende viver. Muitos de nós vivemos com migalhas da sabedoria de Deus no dia a dia, né? Migalhas, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente já acha que a somatória desses pouquinhos já vão caracterizar a gente como alguém que está exercendo sabedoria celeste, né? Quando muitas vezes nós estamos nos enganando. Então, que a gente tem que ter, já que o Espírito de Deus sente inveja de nós, né, Gerval? Sente ciúme de nós, é porque a expectativa dele é que a gente viva largamente a sabedoria celeste e não escassamente. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu estava pensando é que coisa tenebrosa, né? Um exemplo tenebroso de sabedoria humana, demoníaca, é quando pretensos cristãos tomam elementos da sabedoria celeste para justificar princípios espúrios, princípios falsos da sabedoria humana, usando como matéria-prima, como ferramenta, a sabedoria de Deus para justificar a vida dentro da sua humanidade, distante de Deus, que é o que se faz, é o que muitos mestres fazem, né? É por isso que Tiago fala lá no 3:1, no capítulo 3, versículo 1, né, que os mestres serão julgados por Deus com muito mais rigor. Não é pergunta, mas são 2 pequenas contribuições para a gente refletir um pouco mais. É verdade. Eu acho que uma das características, uma das preocupações que nós temos que o tempo todo fazer é a gente ler a Bíblia contra nós mesmos, né? Que a revelação de Deus, a gente não pode se considerar ou se sentir confortável nunca no sentido de que não, eu tenho a verdade, eu estou protegido, eu tenho todas as facilidades e por aí vai, né? Então, às vezes, eu temo que a gente se engana, né? A gente se engana e a gente se sente confortável porque eu não vou perder a minha salvação, eu tenho toda uma teologia que me protege. Quando o próprio Paulo, eu acho que hoje o texto do pastor, ele fala disso, né? Que ele mesmo não considera que ele tenha alcançado, deixa eu ver se eu acho que ele já tenha conseguido esse status, né? Ele diz assim lá em Filipenses, no texto que o pastor leu hoje de manhã: estou pressionado dos 2 lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor, contudo é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar entre vocês para o progresso e alegria de vocês, a fim de que, pela minha presença ou exultação de vocês, não é esse texto, perdão, eu embolei aqui, deixa eu ver, aqui, ó, é no capítulo 3, né? Ele fala das vantagens, ele e Paulo tinham conquistado na vida de fariseu dele, ele diz assim, eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele,
não tendo a minha própria justiça. Olha, é um apóstolo, hein? Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Para, de alguma forma, eu me esforço na participação nos sofrimentos, em me tornar um com ele na sua morte, para, de alguma forma, eu também possa alcançar a ressurreição. Então, ele apóstolo, ele não está batendo no peito e se vangloriando da posição dele, mas ele fala, de alguma forma, eu me esforço para chegar lá, né? Eu tenho a impressão que, às vezes, a nossa doutrina da segurança da salvação, ela seja um empecilho na nossa humildade de encarar essa contingência, né? A gente acha que está seguro e já está acima do bem e do mal, que, portanto, daí para frente só resta, não dá mais para subir, só resta de decair, né? E aí, como você bem disse, hoje, né? E aí a gente volta na palavra do Gilberto, da origem, né, do conhecimento, né? Hoje tem muita gente falando sobre Deus, em nome de Deus, e dando interpretações que Deus nunca deu, né? E que são abominação. E eu acho que esse é o nosso desafio. Hoje, além da gente ter que lidar com o mundo, como está aqui estampado na nossa transparência, nós temos que lidar com esses adúlteros da palavra, vamos usar a palavra aqui do Tiago, né? Essa distorção da palavra. E a coisa é que a distorção, né, ela é na palavra, mas a conduta também confirma o estilo de vida do indivíduo, né? E é hoje talvez o estilo de vida diga mais do que a própria palavra, uma vez que a gente, vamos dizer assim, existe tanta gente usando de forma mais variadas possíveis a palavra de Deus, a confirmação vem pelo estilo de vida, eu acho, que a gente tem que observar. Então, a fonte do conhecimento aí, ele é muito importante. E é terrível nos dias de hoje como isso permeia, né? Como a palavra de Deus é manipulada, infelizmente, por cristãos, pseudo-cristãos, e pelo mundo. O mundo já descobriu que eles também podem usar e usam fora de contexto e fora do plano de Deus, né? E a outra coisa também que você citou, os ciúmes, né? É engraçado que, assim, é interessante, não engraçado, mas interessante que o Tiago fala sobre, ele chama aqueles cristãos que estão com um pé aqui e um pé lá de adúlteros, né? São pessoas que conhecem alguma coisa sobre Deus, mas estão flertando com o mundo. Ele chama de adúlteros, de infiéis. E ele usa ciúmes, porque é o único lugar na Bíblia também em que ciúmes é usado numa aplicação positiva. Os ciúmes que Deus tem pelos que são seus, né? E nesse sentido, porque ele está falando numa linguagem de relacionamento conjugal, então Deus tem, o Espírito tem ciúmes, né? Com ciúmes que ele nos trata, tá certo? Então Deus é rigoroso na disciplina, é rigoroso, mas você pensando bem assim, o indivíduo está sendo infiel com Deus. Ele se diz filho de Deus, pode que seja um filho de Deus, e ele está sendo infiel com Deus. É natural que Deus vai ter, na linguagem que ele está usando aqui, na figura de linguagem, que Deus vai ter ciúmes. Deus não fica indiferente se ele está sendo traído no relacionamento dele. Nós temos o Antigo Testamento e o que Deus fez com Israel como um exemplo para a gente. Deus tem ciúmes do seu povo, né? E ele trata o seu povo por quê?
Porque se você é marido, você ama a sua esposa, você descobre que a sua esposa, ou vice-versa, tanto faz, que um dos cônjuges está traindo, é natural que o outro que ama sinta ciúmes e reaja e não fique indiferente. Assim é com Deus. Deus não é indiferente quando a gente está com Ele, na casa dele, no corpo dele, na presença dele, flertando com o mundo, né? E então eu acho que isso é uma situação muito importante. Ok, pessoal? Mais alguém quer falar alguma coisa? Podemos avançar. Vera? Gi, e ainda mais o Espírito nos concede graça maior, diz o texto, né? Para a gente poder. Então, ele nos ajuda, mesmo que haja infidelidades, mesmo que haja coisas que a gente cai, ele tem tanto amor por nós e tantos ciúmes que ele nos ajuda, concede uma graça maior para a gente poder resistir a isso que o mundo nos assola, né? Do começo ao fim, tudo vem de Deus, né? É Deus que nos sustenta numa relação que a gente não merece. A gente só depende dele o tempo todo, né? Esse que é o fato. Então, é por isso que por isso que ele fala aqui que eu acho que essa importância da humildade, né? A gente ser humilde, ser sábio, a ponto de ser humilde para aprender de Deus e com Deus. Olha, eu só vejo meia dúzia de vocês aqui na minha tela. Não sei se tem mais alguém chamando fora dela que eu não estou vendo. Não sei se alguém... tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa? Eu não estou vendo. Me ajuda aí, Flávio. Tem alguém chamando ou não? Não? Ok, vamos voltar aqui para o texto. Então, agora, o nosso texto é o seguinte. Ele vai dar para a gente a exortação pastoral, tá certo? Agora ele vai falar para a gente de uma maneira pastoral. Ele vai dar o desfecho nesse assunto aqui, né, do estilo de vida que tem aqui, ele vai dar o desfecho. Então, nós chegamos aqui, agora ele vem para o desfecho. O desfecho, se você tem aí é o capítulo 4, é o verso de 7 a 10. Ele fala assim: portanto, fechando essa conversa, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Então, esse texto, ele está fechando, ele está falando para os três públicos agora. E a gente deve ouvir a exortação de Tiago aqui, orientada pelo Espírito de Deus, que Deus quer colocar todos nós. A gente não está, assim, condenado a ficar numa dessas cosmovisões de vida. Nós temos que nos ajustar. Então, ele põe assim: submetam-se a Deus. Se você está longe de Deus, submeta-se a Deus. Se você está flertando com o mundo, submeta-se a Deus. Se você está fiel a Deus, continue se submetendo a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É interessante, a gente tem dois trechos aqui nesse texto que a gente fala, a gente aplica para os crentes. O primeiro, ele fala assim: vocês pedem e não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastar os seus prazeres. A gente sempre usa isso para o crente. E ele aqui está usando, na verdade, para os descrentes. E o outro é esse aqui: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Seja você crente ou não, o diabo tem que abrir mão de você, ele tem que te considerar uma causa perdida. Então, as coisas aqui vão juntas. O submeter-se a Deus automaticamente te leva para uma esfera de influência onde o diabo não vai conseguir agir e ele vai se afastar. E exatamente isso que ele fala aqui: aproxime-se de Deus
e ele se aproximará de vocês. Aonde está Deus? Aonde está você? Aonde estamos nós? Então, se nós nos aproximarmos de Deus, ele se aproxima. Você vê que não é uma coisa instantânea, mas é uma coisa assim processual. É uma aproximação. Você que está no mundo, vem se aproximar de Deus. Venha experimentar da sabedoria divina. E você vai experimentar Deus se aproximando de você também. Você que é de mente está infiel, é de mente dividida, aproxime-se de Deus. Deus vai se aproximar de você também. Você que já está próximo de Deus, fica aí, não sai daí. E depois ele fala assim, pecadores, limpem as mãos. Então ele está falando para vocês aí, né? Vocês, limpem as mãos. A mão aqui é uma linguagem simbólica de que as ações que a gente faz com as mãos. É o que a gente está fazendo. O judeu, quando voltava, saía de casa e voltava, uma das coisas que ele fazia era lavar as mãos. Outra coisa que ele fazia antes das refeições era lavar as mãos. E o limpar as mãos aqui tem a ver com fazer coisas que sejam impuras. É uma linguagem cerimonial, né? Ela é metafórica. São coisas que mantêm as suas mãos sujas e não puras. E então ele dá esse conselho, essa exortação. Olha, limpe as suas mãos das coisas erradas que estão nos seus dedos. E o de mente dividida, purifique o coração. Não dá para ter dois senhores, a palavra de Deus diz. Purifique o coração, né? O seu coração não está puro. A gente viu que a sabedoria divina, ela é, acima de tudo, pura, né? E não está havendo impureza para aquele que está em infidelidade com Deus. Então, conhece a Deus, conhece a palavra, mas resiste, está se conduzindo com infidelidade. Ele diz, a doença está aqui, está no coração. O coração precisa purificar. Ele vai falar agora sobre como você purifica o coração, como você limpa a mão. Olha só o que ele diz. E isso que ele diz aqui é uma coisa que me parece que a gente não vê muito nos dias de hoje. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Ou seja, que haja um quebrantamento verdadeiro, um arrependimento, uma contrição genuína. Ele fala, troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza. Humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. Lembra que eu falei que a gente quando parece o trem de metrô, que a gente para na estação do Senhor e a gente sai rapidinho de lá? E aqui me parece que essa aqui é uma prática que deve assim ser mais demorada do que uma parada na estação. O entristecer-se, o choro, o lamento, enfim, é uma coisa que eu acho que hoje, eu acho que talvez até mesmo nós não enfatizamos muito bem esse quebrantamento, arrependimento, alguma coisa assim. A gente já quer partir para a alegria, a gente já quer pensar no galardão, na vida futura, e muitas vezes não gastamos tempo. Se é que essas coisas de cima precisam ser revistas, a gente precisa ter esse tempo na presença de Deus, que hoje me parece que nos nossos dias não nos é permitido se ter esse tempo, e nós mesmos não temos essa paciência ou essa informação, essa disposição de gastar esse tempo na presença de Deus. Então, veja bem, essa aqui é a exortação, o estilo de vida, sabedoria humana, sabedoria celeste. Você que está vivendo da sabedoria humana,
Olha esse cartel aqui, essa recomendação de Tiago. Você que é infiel, que tem um pé na igreja, um pé fora da igreja, você que está em infidelidade com o Senhor, olhe essa exortação. E nós que estamos dentro da igreja, tentando viver nisso também, devemos olhar para essa recomendação de Tiago. Eu acho que Tiago tem essa preocupação. Ele tem um grupo, e nós já vimos lá atrás, que está vivendo um cristianismo mais litúrgico, mais de adoração do que ele prática. E ele vem insistindo nisso. E aqui ele está dando para a gente a solução do problema. Como é que a gente lida com o problema? Muito bem. Volto de novo, vou abrir de novo aqui o microfone para vocês, para ouvi-los também, se você quer trazer uma palavra aqui e compartilhar com os irmãos ou fazer uma pergunta, vamos fazer isso agora, tá bom? Oi, Gival, eu queria falar. Pronto, ele pode? Estou te ouvindo perfeitamente, vai lá. Na verdade, não é uma pergunta, né? Enquanto você estava dando a aula aí, então me foi passando aqui na cabeça, né? O quanto que a gente se dedica ao conhecimento humano para ter destaque aqui na vida na Terra, né? E como a gente não se preocupa em ter esse conhecimento divino, essa sabedoria, não para as coisas terrenas, né? Mas para as coisas celestiais. Então, assim, né? Essa prioridade errada que a gente dá, né, ao nosso tempo, ao nosso estudo, a dedicação que a gente dá para o conhecimento das coisas humanas, para a gente ter uma vida boa aqui, para a gente conseguir sucesso no trabalho, para a gente ter uma vida confortável, né? E como você disse, como a gente, já sou salvo, e a gente não se preocupa em fazer essas coisas para a vida celestial. É verdade, Felipe. Assina embaixo. Você falou, eu creio, como eu disse, a gente precisa, o tempo inteiro nós precisamos estar, assim, fazendo escrutínio, fazendo uma análise do tipo de cristianismo que a gente está vivendo. Eu acho que é importante a gente nunca achar que já chegou lá. Eu acho que Paulo deixa essa lição para a gente, que a gente deve... a gente não é saudável a gente se sentir confortável, ou muito confortável. As promessas que nós temos, elas são preciosíssimas e nós devemos nos apegar a elas. Contudo, a gente seria, eu creio que um erro, a acomodação, a gente dormir em berço esplêndido, achando que não precisa mais nada, porque é uma caminhada, né? E a caminhada, ela vai propondo, no dia a dia, ela vai propondo situações diferentes, e nós precisamos estar sempre preparados para aceitar essas situações diferentes e responder a elas com sabedoria. Pastor, queria fazer também compartilhar aqui um pensamento, né? Eu gosto muito nesse capítulo do verso 7, né? Quando ele diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aqui é interessante que toda a tônica, o cristianismo, ele pressupõe isso, essa nossa submissão a Deus. Porque muitas vezes nós, primeiro a pessoa quer que o inimigo fuja dele, que ele tenha todas as bênçãos espirituais da parte de Deus, sem lembrar dessa primeira, do início, do que é o pressuposto para tudo isso acontecer na nossa vida, que é nós nos submetermos a Deus, né? Esse é o princípio
que ele está invocando aqui novamente, né? Quando nós temos a nossa vida em submissão, em obediência ao que Deus fala, a palavra dele, as bênçãos espirituais vão acompanhando a nossa vida em aqui, ó, o Espírito Santo, ele capacita a gente para resistir ao diabo, porque sem Espírito Santo, a gente não consegue resistir ao maligno, né? Então, esse era o ponto que eu queria assim trazer, que eu gosto muito desse versículo, que ele traz reforça essa ideia. Primeiro, o princípio é essa vida em Deus, essa vida de submissão à palavra, de obediência. Daí isso nos capacita, porque o Espírito Santo habitando na gente, né, habitando em nós, nós temos essa força para resistir ao mal. Uhum. Não era a nossa força. Oi, Gilvan, eu lembrei aqui de um versículo que tem em Provérbios, no capítulo 19, versículo 3, que diz assim: é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Então, muitas vezes a gente faz escolhas erradas e quando vem as consequências a gente fica com raiva de Deus, né? Eu vejo muito isso acontecer, já aconteceu comigo até. Mas eu acho que esse sujeitem-se, né? Submetam-se ao Senhor, justamente são as escolhas que a gente faz, né? Se eu escolho de acordo com os princípios bíblicos, eu estou debaixo da bênção de Deus, né? E mesmo que não aconteça tudo maravilhosamente bem, eu sei que eu estou dentro da vontade de Deus, isso me dá paz, né? Agora, se eu faço as escolhas erradas, depois eu quero que dê tudo certo, aí não adianta ficar com raiva de Deus, né? Alba, dá para repetir? Provérbios 19, versículo 3. Obrigada. É importante a gente falar o seguinte, né? Que contradizendo ao mundo, nós temos que pensar o seguinte: a Bíblia em nenhum momento nos oferece uma vida fácil. A vida vai ser sempre, e ainda mais por sermos cristãos, nós vamos ter sempre uma vida com desafios e choques, e, enfim. Quem oferece uma vida fácil é o mundo. É o mundo. Mas a leitura da palavra, nós temos promessas maravilhosas, a vida eterna com Deus, o céu e tudo mais. Mas, em nenhum momento ela fala, olha, ela não nos dá um salvo-conduto aqui nessa vida, não. Né? Então, a gente precisa viver essa vida e responder aos embates dela com a sabedoria divina, mas encará-las da melhor maneira, tentando discernir e trazer para dentro da nossa vida os preceitos de Deus. Né? Então, chega uma hora que não tem o que fazer. Eu lembro, quando eu preparei essa aula, eu lembrei, por exemplo, teve um momento aí que eu fiquei um ano e meio desempregado. E não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Sabe? Você ora, você pede, você confessa, e chega uma hora que eu fiquei sem assunto. Né? E o que fazer? Não tem o que fazer. E até o momento que Deus colocou a mão dele e mudou aquela situação. Mas, assim, não é uma questão de barganha, não é uma questão de troca. É uma questão de tentar descobrir a vontade de Deus naquela situação e orar nesse sentido. Então, a gente precisa ser muito honesto sobre isso. Né? Quem oferece quando se um evangelismo que oferece muita facilidade e pouca dificuldade, deve ser observado com muita atenção. Pastor, o irmão Marcos Altílio, ele quer fazer uma pergunta. Altílio. Oi. Não é uma pergunta, é só uma curiosidade aqui. No meu texto, que é da King James, ele fala que a mente dividida pela paixão.
eu acho que explica um pouco do que você está falando a respeito. Não só porque eu ficava preocupado assim, o que é mente dividida, né? Mente dividida com o quê? Porque só falar pelo mundo, não, mas pelo aquilo que a gente deseja, pelos desejos do nosso coração, aquilo que a gente queria. Então, a minha pergunta seria nesse sentido. Quando você fala de adultério, assim, às vezes eu tenho uma paixão por compulsão por comer doce, né? Então, é uma paixão. Então, eu fico preocupado com isso. Eu estava até questionando isso. Às vezes a gente só pensa em pecado, coisas, adultério, outras coisas, mas às vezes a compulsão também, a paixão, aquilo que a gente deseja compulsoriamente, também pode nos fazer desviar da vontade, da sabedoria de Deus, né? Foi nesse sentido que eu queria fazer uma pergunta, né? Não, perfeito. Eu acho que ele coloca aí no texto, realmente, que a gente pede para esbanjar nos prazeres, né? Ele fala que não é por aí. Por isso que também o salmista fala que o meu prazer está na lei do Senhor, né? Então, a gente tem prazeres e prazeres, né? E a gente precisa adernar a nossa vida para aquilo que os nossos prazeres estejam nas coisas de Deus, né? Porque eles competem com a nossa natureza pecaminosa, com o nosso viés pecaminoso, né? Então, nós não podemos impedi-los assim, de se manifestar na nossa vida, mas nós podemos compensá-los ou substituí-los por prazeres na lei do Senhor, na vida cristã, nas coisas que o Senhor tem para nós, né? Na vida da igreja, nas atribuições, nos deveres, concentrar os nossos esforços e adernar o nosso coração para isso. Eu acho que é aí que a gente precisa, né, abrir mão, né, abandonar, né, algumas paixões que têm a ver com o nosso viés pecaminoso, né? Tentar imbuir, influenciar pelo Espírito Santo aí por outras paixões mais santas, vamos dizer. Posso falar? Eu tinha uma colocação, até em relação àquilo que o Flávio falou, no versículo 7, do resistir ao diabo. Eu imagino que a gente tenha, no senso geral, uma relação de quando a gente fala do diabo, de ser alguma coisa assim mais grave, maior, né? E a gente tem lá em Romanos para a gente não se conformar com esse mundo, não tomar forma do mundo. E eu acho que, na realidade, o diabo hoje age de uma forma muito mais sutil em relação a essa questão da sabedoria humana e da sabedoria divina. Então, muitas vezes, ele não está nos afligindo com uma coisa grave, com uma coisa muito tenebrosa, mas ele está permitindo, ele está fazendo com que a gente adentre por algumas desses itens aí de sabedoria humana que acontecem porque a gente está imerso nesse mundo. Enquanto a gente não se dedica, como o Flávio falou lá, a realmente, primeiro, estar totalmente em Deus, a gente se deixa levar por coisas pequenas. Eu acho que coisas pequenas da vaidade, coisas pequenas do conhecimento, e a gente vai ficando mais parecido com o mundo de uma forma sutil. Então, o diabo não vem vestido de vermelho com capa e tridente, mas ele vai como diria a minha avó antigamente, ele vai meio que querendo comer pelas bordas, né? Ele vai nos enredando lá, né? Nos embaraçando, como diz o versículo também. Eu gostaria de fazer uma colocação só. Do jeito que está sendo colocado, muito bem, o Tiago chama a atenção do nosso cuidado com a nossa vida espiritual, né? E de nos distanciarmos das coisas do mundo. E assim, é bem pesado, né?
para a gente, uma reflexão pesada. Mas eu gostaria de dar uma pequena ênfase na vida espiritual, na vida que Deus nos dá, a paz de Cristo, a alegria que isso nos dá quando nós realmente estamos obedecendo ao Senhor, estamos fiéis, estamos sendo compreensivos, sendo pacientes, tendo pureza, cheios de misericórdia, de bons frutos, imparciais. Tudo isso enche o nosso coração de alegria e tem que nos dar a contrapeso, contrapartida, né, de nós abdicarmos das lutas, das tentações, da nossa luta com a carne. Então, a vida espiritual ela é rica, ela nos faz sermos fiéis. Isso que eu gostaria apenas de falar. Vale a pena a gente investir, vale a pena a gente lutar por tudo isso, porque o preço de estarmos com Deus, em comunhão com Ele, a alegria que o Espírito nos dá, de podermos falar do Evangelho, ver as pessoas se convertendo, vendo as pessoas respostas de oração, de milagres que a gente tem visto, isso não tem preço. E aí vale a pena a gente investir nas atitudes divinas. É isso que eu gostaria de colocar. Girval, Amém. o pastor Samuel quer fazer um comentário. Não, eu estava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, só um comentário sobre justamente essa parte aí da submissão a Deus. Quando eu estava no seminário, me tocou refletir um pouco sobre essa passagem, e eu fiquei doido quando eu vi essa palavra inimigo de Deus, né? Quem quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Eu fiquei doido porque eu disse para o professor: nossa, professor, mas um cristão pode se tornar inimigo de Deus? E ele falou sim. O Girval leu, acho que é João, né, que fala justamente, não amem o mundo e as coisas que estão no mundo. Então, quando nós amamos as coisas do mundo, a gente se torna inimigo de Deus. E a ilustração que o professor trouxe foi muito interessante. Ele diz assim: pensa numa guerra, Samuel, nós estamos numa guerra espiritual, onde o império das trevas luta contra Deus. E nós estávamos dentro do império das trevas. E Deus veio e nos comprou por um alto preço. Pensa que a sua vida é um território que ia ser conquistado. Jesus veio, conquistou a sua vida, pagando um preço por você, e agora você lhe pertence. Essa é a aliança, esse é o compromisso. E o que acontece? Esse compromisso é assumido não por nós, mas por Deus quem nos comprou. Porém, nós continuamos na luta contra o império das trevas. Mas quando a gente se deixa pelas paixões, pelos desejos, pelas coisas que o mundo vende, né, ser conquistado por aquilo, a gente está traindo o nosso dono e nosso Senhor, sendo infiéis, quando a gente almeja as coisas que esse império das trevas nos oferece. É ali que a palavra adúlteros faz todo sentido. Uma vez que nós estamos casados com Deus, uma vez que nós estamos comprometidos com Ele, uma vez que fomos comprados por Ele, nós queremos nos vender de novo ao mundo, sendo que isso não pode acontecer, nem deve acontecer, nós constituímos inimigos de Deus. E por isso, aí faz muito mais sentido ainda a palavra submetam-se ao seu rei. Submetam-se ao seu Senhor, àquele que lhes comprou. Se entreguem a Ele, lavem as suas mãos das coisas que vocês estão fazendo. Deixem de amar o mundo e persigam o que o seu rei quer, né? E isso me chamou muito a atenção, porque eu disse assim, nossa, quão irreverente muitas vezes e quanto pouco temor de Deus temos, quando, ao sabermos e ao entendermos que Deus nos comprou, ainda assim querermos fazer as nossas próprias vontades e correr atrás das nossas paixões, como o Autílio mencionou, né? E isso é o temor do Senhor. O temor do Senhor é ter essa noção de quem me comprou, de quem é meu rei e a quem eu sirvo, para quem eu vivo, para quem eu caminho. E essa luta, como mencionado também na pregação, não é um dia só, é uma luta que acontece todo dia,
o mundo prega para nós, nos vende a sua ideologia todo dia, e é uma luta diária e continuará até o dia da nossa morte. De fato, gente, a gente precisa se submeter, e a palavra submissão é se entregar de plena vontade a Deus. Só isso aí, esse comentário que me tocou muito o que foi falado, tá bom? Eu acho que nós vimos aqui 2 estilos de vida, e o importante, que eu acho importante aqui na exortação também do Tiago, é o seguinte: sempre tem o jeito de arrumar. O buscar a Deus, o arrepender-se, o quebrantar-se. Nós não estamos condenados e desprezados, e Deus não está inacessível. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. E Ele dá aqui, Tiago coloca aqui o caminho que o Senhor propõe para nós, para nos unirmos de uma maneira que lhe agrade, tá certo? Irmãos, era isso que eu tinha para hoje. Eu quero agradecer vocês todos. Deus abençoe ricamente cada um, que a gente possa ter uma semana muito abençoada. Fiquem todos com a paz do Senhor, viu? E se eu não falei ainda, mais obrigado mais uma vez pelas felicitações que vocês me deram, e eu agradeço de coração a todos vocês. Só posso dizer que o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem sido amoroso e paciente comigo, e eu só tenho glórias a dar. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem na paz.